As visualizações do Xvideos, nossa, eu ia estar milionária, gente, agora. Mas tem vídeo seu ainda lá no Xvideos? Tem. E por que você parou? Olha, a minha história com o pornô é muito... não é engraçada, cara, porque é inocente mesmo, tipo, muito besta. Quando eu fiz o pornô, eu comecei a trabalhar em 2018, entre setembro, outubro, por ali. Daí eu tava em Minas, né? Eu morava numa casa que tinha mais umas 6 meninas, assim, era um apartamento, né? Tinham várias meninas. Daí, enfim, fui pro Rio. Uma amiga minha tinha participado do Brasileirinhas. Antes, Tá, mas né? essa casa que você tava com essas meninas, você era Trabalhava. acompanhante já? Isso, era acompanhante. Tinha começado a trabalhar lá, né? Porque não tinha grana, foi pra onde que eu fui. Eu só tinha... Quando eu cheguei na casa, eu só tinha dinheiro pra comer, tipo, aquele dia e no outro dia. Dava pra mim fazer essas 2 refeições. Nossa, Então eu mas- tinha que já chegar trabalhando. Só que eu já cheguei com dívida, porque o carinha paga o anúncio. Uhum. É assim que funciona. Eu não sei se hoje em dia ele ainda tem a casa, mas na época era assim, você chegava, tinha as suas fotos, eu ganhava as fotos de um carinha que eu ficava. E, inclusive eu tampava tudo, rosto, tatuagem. Eu morria de medo de alguém descobrir. Aham. Cara, hoje em dia se você olha assim e fala assim, cara, não parece a mesma menina que antes. Cagava de medo do que o pessoal ia falar, sabe? Nossa, eu morria de medo do julgamento. E o pessoal já falava, né? Na verdade, já, tipo, ficava assim, né? Pensando, acho que ela tá fazendo alguma coisa. Só que por um tempo, eu trabalhei numa lanchonete, né? E quando eu tava trabalhando nessa lanchonete, eu já tava fazendo meio uns programas, assim. Só que eu vi que não era minha vibe boate. E essa amiga, de novo aí, que já tava no site, ela falou, cara, vem pro site que é a melhor coisa que você vai fazer. Você vai conseguir viver melhor do que boate, que não é seu estilo. Já que eu não bebo muito, não uso nada. Beleza, né? Voltando no assunto do pornô, a gente foi pra... Eu fazia a minha primeira temporada no Rio de Janeiro. E essa amiga minha já tinha participado do Brasileirinhas. E o vídeo dela, do Brasileirinhas, não vazou. Não sei por que no Brasileirinhas não vaza, assim, tipo... Porque o dela... eles então... só tem acesso se você assinar o site deles e eles têm pessoas que ficam cuidando. Qualquer pessoa Se que vaza, se por acaso alguém copia e taca lá no Xvideos da vida, eles vão lá e em seguida já tem pessoas Pois contratadas pra ficar o tempo todo. Então, disso aí que eu... Por ela ter participado, só que ela já era assumida. E aí ela falou comigo, ela falou assim... Aí o Vini, que é o ator, ele me chamou, né? Do Rio. Isso, me chamou no site e propôs, né, pra mim fazer. Daí minha amiga foi e falou, olha, cara, eu fiquei pensando, e aí, será que eu faço? Aí ela foi e falou assim, se você não contar, ninguém lá da sua cidade vai saber. Então eu pensei, beleza, eu vou ficar famosa no resto do Brasil. E só na sua cidade que não. Na minha cidade, não, gente. Pelo menos assim, pelo menos na minha família, sabe? Eu pensei assim, podia chegar em um ou outro amigo de escola, mas não na minha Você é família. de qual cidade? Sou de Santa Luzia. E Próximo de Confins, em Belo Minas Horizonte. Gerais? Belo Horizonte. Ah. Daí, não deu E mesmo, quando você né? foi pra essa casa pra fazer programa, era... Minas Gerais, Belo Horizonte. Mas era Belo Horizonte, tá? Isso, só que eram uns 30 minutos, 40 minutos da casa da minha mãe, sabe? Só que minha mãe já tava sabendo o que eu ia fazer. Eu já saí de casa assim, sabe? Foi o que minha mãe já tava meio que desconfiada, né? Até porque eu tava recebendo dinheiro de um cara que eu encontrei num lugar que ele foi e começou a me bancar, assim, porque ele falou, não quero ver você mais aqui. Inclusive, a gente brigou, porque quando eu comecei a fazer ser acompanhante mesmo, né? Então, com ele eu podia. Mas ele era ser tipo, acompanhante... Era tipo um Daddy, assim, ele? Ou não chegava a ser? Porque ele nem me via. Ele era casado, ele é casado, e ele, assim, ele nem me via e mandava o dinheiro, sabe? Porque ele queria que eu terminasse os estudos, né? Eu terminasse a escola, pelo menos. Daí só que quando eu comecei, ele descobriu, ele foi bem idiota. Ele falou assim, eu prefiro que você seja... Como que ele falou? Uma atendente de padaria do que pegue uma doença. Porque no meu anúncio eu coloquei que eu fazia oral sem preservativo. O oral, né? E nisso, inclusive, eu perdi muito dinheiro quando eu comecei mesmo assim em boate, né? Que eu ia às vezes. Eu perdia dinheiro porque o pessoal chegava em mim e eu falava, não, oral com camisinha. Sem camisinha? Não. Porque eu tinha assim, né? Não estudava, não tinha conhecimento de que não era assim que pega. Não é bem assim, né? Não é tipo,
Você vai fazer uma oral, a pessoa vai ficar doente, enfim. Mas na época eu não sabia. Na época eu não sabia nem colocar a camisinha direito. Era uma tristeza. Já que a gente tá nesse assunto, vamos começar. Vamos contar tudo desde o comecinho. Então, como é que você chegou... Como é que você decidiu ser acompanhante? Antes de chegar na parte do pornô, então. Tá. Quando eu fiz, né? Inclusive eu contei lá no PagoCast, quando eu tinha uns 14 anos, só que eu não tinha conhecimento, né? De, assim, eu tô fazendo um programa. O cara ofereceu grana, eu pedi em troca da grana roupa, na época. Com 14 anos? Sim. Mas você não era mais virgem com 14? Não. Você perdeu a virgindade com quantos anos? 13, 12 pra 13, por aí. Ai, meu Deus. E o carinha tinha quantos anos? Ele era mais velho? Mais velho quanto? Cara, não sei, mas acho que ele já tinha uns 25 por aí. Ele era bem mais velho que eu. Pedófilo, né? É muito. Eu até fico pensando, sabe? Porque ele continua morando no meu bairro. Se ele fez isso, se ele propôs isso pra mim, pra minha amiga, provavelmente ele propôs pra outra menina que... é complicado. Esses lugares, assim, infelizmente... inclusive, eu vi isso no Twitter. Esses lugares de... mais, né? Interior, mais humilde, assim, né? Comunidade. O pessoal... Cara, é foda. Eu vi no Twitter o cara colocando lá, assim, ó... ofereci R$50, ela entrou dentro do carro, sabe? Porque... Nossa. Pela condição mesmo. Sim, o pessoal fica aproveitando, né? Eles entram, eles vão nessas comunidades... Ele, na verdade, ele morava do lado da minha escola. Ele mora ainda. Não sei se ele mora Nossa, ainda. então mas pedófilo. Sim. Ele provavelmente já ficava vigiando a gente. Eu não sei na época como que foi o contato dele com a minha amiga, mas foi minha amiga que falou comigo. Eu não tinha celular. Ela tinha. E ela falou assim, um cara tá oferecendo grana, você topa aí comigo? E, tipo, foi um segredo... Era um segredo nosso, né? Não tô falando nomes, mas enfim. Ela hoje em dia não virou acompanhante, mas na época, sei lá, a gente... adolescente, não sei, acho que a gente queria estar na moda, né? Porque a gente pediu tudo roupa. E, inclusive, a gente perdeu tudo, porque a gente tinha que deixar escondido, né? Eu, inclusive, deixei na casa dela umas peças e outras peças na casa de uma amiga. Meio que fui levando pra minha casa aos poucos, sabe? Pra não dar muito na cara. Sim, senão minha mãe ia desconfiar e ia ser foda.